A paz do Senhor Jesus a toda a liderança de todas as igrejas plantadas nessa terra. Que Jesus vos dê saúde, que Jesus vos dê graça e força para vencer as batalhas. Como está escrito em Efésios, capítulo 6, depois de ter feito tudo, buscado o Espírito Santo, os dons celestiais, o revestimento de toda a armadura, a couraça, o capacete, o escudo, o calçado. Falta sempre uma coisa: ficar firme, que é o que muitos não têm feito nos dias de hoje. Fazem vigílias, campanhas, choram nas madrugadas, e como disse o apóstolo Paulo, que quando o dom chega, a pessoa se esfria na fé. Glória a Deus. Mas que Jesus Cristo, glória a Deus, possa abrir o vosso entendimento, porque o apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que vindo os dons, o amor se esfria. E o amor não pode se esfriar, porque a palavra do Senhor diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, nesta tarde gloriosa deste domingo, desse mês de setembro, que já está se findando, glória a Deus. Setembro agora, só no outro ano, se Jesus não voltar. Glória a Jesus. Assim é o homem, assim é a mulher. Glória a Deus. Por quê? Porque diz a palavra que nós somos como a flor que desabrocha, tem as suas folhagens bonitas, glória a Deus, chama a atenção, mas de repente essa flor começa a murchar, começa a cair as suas folhas e começa a secar-se a sua raiz. Mas porém aquele que está arraigado em Jesus viverá para sempre, alcançará misericórdia, porque chegará um dia, como diz a palavra, que não haverá misericórdia para com a casa de Jacó. Porém hoje triunfa a misericórdia. Porém hoje triunfa, glória a Deus, as bênçãos do nosso Senhor. Povo de Deus, povo amado, que Jesus Cristo nos dê sabedoria, glória a Deus, não sabedoria humana, como disse Paulo, que ele não ia por sabedoria humana, porque os homens que perseguiam a Jesus eram crentes, eram os crentes da lei. Aleluia. E até hoje existe, em todas as igrejas da terra, os crentes da lei. Existe aqueles que não observam a lei, mas julgam o seu irmão, julgam o seu próximo, causam tristezas. Glória a Deus. Causam dissensões, tumultos, más conversações, coisas que têm aborrecido o nosso Jesus. Então existe até hoje os crentes da lei, existe o cristão da graça, que ele sabe que a obra da salvação, quem fez foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo fez a grande obra de salvação. Por isso Paulo disse que ninguém se glorie nas suas obras. Ninguém se glorie. Eu prego muito, eu viajo, eu já atravessei continentes, países, eu conheço várias línguas, vários idiomas, vários dialetos, eu sei falar em vários idiomas. Que ninguém se glorie nessas coisas, que ninguém se apegue a isto,
Porque aquele que quer se glorie na cruz de Cristo, porque foi ali que foi feito a grande obra de salvação. Disse Jesus, em poucas palavras, que uma mulher fica muito feliz ao gerar um filho homem. Ela fica muito contente ao gerar um filho varão. Então assim foi Jesus, glória a Deus. Na sua peregrinação, pregando o Evangelho, ele disse essas palavras, que ele também geraria algo, mas isso seria a salvação para as nações. Seria a salvação para os povos, tribos, línguas. Então, povo de Deus, glória a Deus. O momento, glória a Deus, da reflexão, ele é muito tremendo quando o Espírito Santo de Deus, ele vai revelando, ele vai nivelando, ele vai trabalhando na nossa vida, pela palavra, pela paciência que nós vamos adquirindo do Evangelho do Senhor Jesus, pela experiência da palavra. Povo de Deus, povo elegido do Senhor Jesus. Então Paulo afirmando pela palavra que muitos têm acusado a ciência, por multiplicar a ciência, glória a Deus. E o apóstolo Paulo traz uma revelação tremenda na palavra, que vindo os dons, o amor se esfria. O amor de muitos se esfria quando chega aos dons espirituais. Então veja, povo de Deus, não é a ciência. Mas como assim? Então não vou buscar os dons, porque daí eu vou ficar frio na fé. Não é isso. Efésios capítulo 6 fala que depois de nós ter buscado os dons, depois de nós ter adquirido as ferramentas espirituais, é para nós permanecer firmes, da mesma maneira, fazendo aquilo que nós fazíamos. Se o irmão é um homem de vigília, continua nas vigílias. Se o irmão não fazia vigília, mas recebeu os dons da mesma maneira, continue, glória a Deus. Porque diz a palavra do Senhor que é para o homem permanecer, glória a Deus, naquilo que ele foi chamado. Então, se o irmão ora 2 horas, continua orando. Se a irmã ora 3 horas, continua orando. Glória a Deus. Mas não se esfrie porque você recebeu os dons. Por que muitas revelações hoje não têm se cumprido? Por que muita coisa hoje tem passado vazio? Muitos têm reclamado. Por que a igreja mudou? Por que isso está acontecendo assim? Por que isso, glória a Deus, está sucedendo? Glória a Deus. Por quê? Porque as pessoas estão se esfriando a si mesmas. A ciência é uma coisa do mundo. A ciência não é uma coisa que vem da parte do Senhor. Como não? A palavra do Senhor diz assim, glória a Deus, por revelação, existe o dom da palavra da ciência. Existe. Esse dom existe, aleluia. Mas é da sabedoria espiritual. Então esse dom, povo de Deus, igreja, existe, mas é o dom concedido pelo Espírito Santo da palavra da ciência. Questões espirituais que o cristão ele não entende. E ele consegue, glória a Deus, através do Espírito Santo, os mistérios da revelação. Glória a Deus. Então, povo de Deus, por essa palavra, por essa dádiva de Deus, da palavra da ciência, vem da parte de Deus, porque a ciência vem da terra. É o mal. É o mal, sim, é o mal. Porque lá no princípio, quando Eva se alimentou daquele fruto, o adversário falou para ela que ela saberia o bem e o mal e seria igual a Deus.
Amém, povo do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então veja, então escrevendo Paulo que se no corpo ou no espírito, naquele ano que ele converteu, naqueles 3 dias que ele ficou cego, aqueles que examinam a Escritura, não aqueles que fazem estudos, mas aqueles que lê a Bíblia, o que está no Evangelho. Paulo falou que ele foi arrebatado naqueles dias. Aqueles 3 dias que Paulo ficou ali, cego, quando ele caiu no caminho de Damasco, ele ficou arrebatado. Então ele viu coisas gloriosas, mas ele já tinha se convertido. Por quê? Por que ele tinha se convertido? Porque o Senhor disse ali, abertamente, ao seu servo: Ananias, vai à rua chamada direita, porque lá tem um vaso escolhido. E quando Ananias quis questionar, o Senhor o repreendeu: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então veja, glória a Deus. Então, amado povo de Deus, igreja do Senhor, então veja, então naqueles 3 dias Paulo ficou arrebatado. E tudo que ele escreveu, Efésios capítulo 6, a doutrina da igreja, das vestimentas, tudo que ele fez na palavra, glória a Deus, foi naqueles 3 dias que ele ficou arrebatado. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele ficou na Arábia 14 anos. Então ele lá lhe exclamou dizendo, há 14 anos ele falava de um homem que tinha sido arrebatado. Então toda a doutrina da igreja, Assembleia, Deus e Amor, igrejas plantadas na terra, as ordenanças são divinas. Então aquele que obedecer às revelações que o servo de Deus, apóstolo Paulo, escreveu nas Escrituras, Coríntios, Romanos. Em Romanos, ali, Paulo fala no capítulo 1, que o Senhor entregou a muitos já na mão de Satanás, para que cometam todo o tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Para que naquele dia não haja desculpa. Porque hoje você fala com aquele que saiu da igreja e ele fala: irmão, eu sei, irmão, né? Na hora Deus dá força novamente, ele fica fazendo o corpo mole. Aí você chega numa irmã, irmão, Deus sabe, né, irmão? Eu faço as minhas orações, eu faço as minhas petições, eu faço a minha parte, mas espiritualmente a pessoa está fria na fé. Então se eu obedecer à vontade do Senhor Jesus, glória a Deus, nós seremos salvos. Porque toda advertência daquela palavra, Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Para João, o apóstolo, foi revelado o Apocalipse, fotografado em visões celestiais para toda a eternidade. Glória a Deus. Para Paulo, a doutrina, a correção, a exortação, dizem que
aqueles que ficam fazendo teologia, estudos profundos, né? Que querem ver Deus face a face, né? Mas isso é só aquele que vencer o pecado, que vai um dia conhecer o Pai, como disse Jesus, que a vontade dele é que todos conheçam o Pai. Então, povo de Deus, louvado seja Jesus. Então ali, Paulo em Hebreus falou que duro é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é um fogo consumidor. Ali Paulo escreveu que não é para os irmãos sair da sua congregação. Se o irmão é da Assembleia, que fique na Assembleia. Se o irmão é da Deus e Amor, que continue. Que, glória a Deus, Jesus mostrou para Paulo que não haja divisões nas igrejas, que não hajam contendas, mas é necessário que haja dissensão em certos momentos, para que se manifeste o dom gratuito, o dom da salvação na vida daquele que teme ao Senhor, na vida daquele que tem compromisso, glória a Deus, com a palavra, com a vontade de Deus. Então, igreja amada do Senhor Jesus, povo consagrado, a realidade do Evangelho são, glória a Deus, essas advertências da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, nesta manhã, glória a Deus, nessa tarde, não importa a hora, não importa, glória a Deus, os minutos que se passam nessa terra. Uma coisa é certa, povo de Deus, que nós temos que procurar fazer a vontade do nosso Jesus. Povo de Deus, quer ver um exemplo bem simples? Glória a Deus. Ontem eu estive ali no presídio, até gravei um vídeo, às 4 horas da manhã, 4h30, que eu estava indo lá fazer uma visita e pregar o Evangelho, glória a Deus. Então lá no presídio, lá, tem uma ordem para que se faça o artesanato. Então ali no presídio é feito, glória a Deus, vários artesanatos para que a pena de redução aconteça. Glória a Deus. Então, glória a Jesus, a igreja pode ver, glória a Deus, esse boné, ele foi feito lá, glória a Deus. E, glória a Jesus, então lá se seus irmãos, glória a Deus, que estão lá obedecerem essa regra, existe uma redução de pena de alguns meses para todos que ali estão. Então se veja, povo de Deus, a igreja é a mesma coisa. Existem regras na igreja. Existe, glória a Deus, a vontade do Senhor que nós cumpramos também essas regras, que nós obedecemos o Evangelho. Não existe condenação, Romanos capítulo 8, verso 1, que não existe condenação para aqueles que obedecem também. Então os irmãos estão vendo, glória a Jesus aí, ó. Glória a Deus. Esse boné foi feito ali, glória a Deus. Eu trouxe ontem ele, né? Depois da visita, glória a Deus. Então, povo de Deus, que nós obedeçamos ao Evangelho de Cristo. Que nós sejamos obedientes, como disse Paulo, e não rebeldes, né? Porque diz a palavra do Senhor Jesus, que o Senhor veio para as ovelhas perdidas, né, da sua casa. Povo de Deus. O nosso Deus, ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Ele se manifestou para que as obras do inferno sejam desfeitas. E colocou uma grande autoridade que as portas do inferno não se prevaleçam contra o ministério do Senhor aqui na terra. Então, igreja amada de Jesus, nós vivemos agora os últimos segundos da igreja aqui na terra. Eu não sou muito aceito no ministério, porque o Senhor me mostra coisas terríveis às vezes, povo de Deus. Deus me mostra, eu gravei, glória a Deus, em 2014, né, uma revelação
onde Deus me mostrava assim, que muitos irmãos faziam o voto, né? Muitos homens que estavam à frente do trabalho faziam o voto com o próprio dinheiro da igreja. Você veja que coisa terrível. Então aquele povo já ofertou na igreja. Preste atenção. Aquele povo já deu a sua oferta. Aí vai lá o abençoado e tira uma nota de 50 reais. Na época. Eu creio que hoje, muitos que ouviram aquela revelação, eu creio que muitos se arrependeram. Eu creio assim. Glória a Deus. E ali, povo de Deus, aquele homem pegava aquela nota de dinheiro e falava assim: quem vai levantar comigo, vamos supor, 50 reais. Preste atenção. Aí aquela pessoa levantava aquele mesmo dinheiro que tinha sido ofertado, como se aquele homem que estava à frente daquele grande trabalho estivesse ofertando com o seu próprio suor, com o seu próprio ganho. Então eu vi essas coisas acontecendo, porque nós pensamos que nós pecamos e Deus não está vendo. O irmão fala palavrão e fala: o pastor não está vendo. A irmã fala palavrão: o pastor não está vendo. A irmã passa lá um creme no cabelo, que deixa o cabelo mais escuro, o mais loiro. O pastor não está vendo. Ou lá a pessoa vai lá e dorme nu, despido, sem roupa. A igreja não está vendo. Mas povo de Deus, no Apocalipse fala assim, lá no capítulo 3, e fala na palavra divertindo, glória a Deus, lá em Provérbios capítulo 15, que o olhar do Senhor